Olá, ouvintes, bem-vindos ao podcast Química em Sintonia, o seu canal para entender a ciência com leveza e harmonia. Esse é o episódio Harmonia das Oitavas de Netherlands, e hoje vamos mergulhar em uma das primeiras tentativas de organizar os elementos químicos. Eu sou o Gregory, estou junto hoje com o Gabriel de Moura, Gabriel Osni, Augusto e o Felipe. Vamos juntos conhecer a mente brilhante de John Netherlands e entender como a música inspirou uma revolução científica. Em 1866, o químico inglês John Alexander Heiner Netherlands apresentou uma proposta ousada e organizar os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. Ele percebeu que a cada oitava de elementos, certas propriedades se repetiam, como se os elementos seguissem uma espécie de escala musical. Essa ideia ficou conhecida como Lei das Oitavas. Para Newlands, os elementos tinham uma harmonia natural, muito parecida com as notas musicais. O lítio, o sódio e o potássio, por exemplo, apresentavam comportamentos semelhantes e estavam separados por 7 elementos, assim como a repetição de notas na oitava música. Mas a comunidade científica na época não levou Newlands a sério. Ele chegou a ser ridicularizado por ter comparado elementos químicos com escalas musicais. Muitos diziam que a contribuição de Newlands foi muito importante. Vamos dar uma olhada na linha do tempo das principais eventos. 1864, Newlands começa a estudar padrões dos elementos. 1865, ele publica seus primeiros trabalhos sobre periodicidade. 1866 apresenta oficialmente a Lei das Oitavas. 1869, Mendeleev publicou sua tabela periódica, mais completa e aceita. 1887, Newlands recebe reconhecimento oficial por sua contribuição. Newlands foi o primeiro a perceber uma periodicidade química de forma sistemática. Mesmo que limitada, sua tabela não deixava espaços para elementos desconhecidos, o que era uma limitação importante. Já Mendeleev, anos depois, deixou lacunas e previu propriedades de elementos ainda não descobertos, e acertou. O contexto histórico também influenciou muito no século XIX. A ciência ainda estava tentando entender o que eram átomos e como os elementos se relacionam. A descoberta da estrutura do átomo e da carga elétrica veio bem depois. Uma curiosidade interessante: na época os elementos desconhecidos eram cerca de 60. Hoje temos mais de 100, e mesmo com os erros, a ousadia de Newlands inspirou outros cientistas a buscarem padrões na natureza. O impacto da Lei das Oitavas foi sutil, porém fundamental. Foi um passo essencial para a criação da tabela periódica moderna, usada em todo o mundo nas escolas, universidades e laboratórios. Hoje, sabemos que o que Newlands observou estava ligado à estrutura eletrônica dos átomos, que só seria compreendida no século XX. Hoje, falamos sobre John Newlands e sua Lei das Oitavas, uma tentativa inovadora de organizar os elementos químicos e dar harmonia ao caos. Mesmo com críticas, ele foi o pioneiro e abriu caminho para a tabela periódica moderna que usamos até hoje. Obrigado por ouvirem Química em Sintonia.